Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos iniciando aqui o nosso estudo bíblico, estamos falando sobre Romanos. Vou pedir aqui para o pastor Vani fazer uma oração para a gente dar início aos nossos trabalhos. Pastor Vani. Amém, vamos orar. Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor, porque temos a oportunidade de mais uma vez, ó Pai, estar na Tua presença, ó Deus, de aprendermos mais de Ti, ó Pai. Eu peço, Senhor, que abra os nossos corações, a nossa mente, ó Pai, para que possamos entender, compreender tudo que vai ser dito, ó Pai, e principalmente, ó Pai, possamos colocar em prática nas nossas vidas, ó Deus. Peço, Senhor, que seja com a vida do Marcelino, do Edgar, que tem preparado, ó Pai, que tem se empenhado, ó Pai, em aprender para nos ensinar, Senhor. Que o Senhor continue sustentando, ó Pai, esses dois homens de Deus, ó Pai, que o Senhor tem levantado na Tua igreja para trazer a Tua palavra, ó Pai. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, obrigado. Bom, então vamos aí dar sequência. Deixa eu ver, acho que deve ter algum microfone aberto. Acho que do Milton está aberto. Milton, acho que o teu microfone está aberto. Do Milton tá. Tá bom, pronto. Então vamos lá, vamos dar sequência. A gente está aqui no nosso livro de Romanos, né? É o primeiro aqui das cartas de Paulo. É a maior carta, é uma das mais importantes também, né? A gente está vendo que tem muitas mensagens bacanas, a gente já leu diversos capítulos aqui, o foco dele é falar da salvação pela fé, falar do evangelho, né? Da salvação através da vinda de Jesus. E aí a gente veio vendo aqui no decorrer dos capítulos, né? Que ele veio fazendo aqui uma explicação bastante interessante entre os dois momentos, entre o momento que antes de Jesus e agora depois de Jesus, ele está mostrando tanto as diferenças entre essas duas situações, como a relação entre elas, né? E ele vem fazendo isso. E aí no capítulo 8, que eu falo que é um dos mais importantes, que a gente começou no domingo passado, né? A gente foi até a metade. Por que eu falo que ele é um dos mais importantes, além de ser um dos maiores, né? Porque agora ele fala no capítulo 8 sobre esse segundo momento, sobre essa libertação, sobre a salvação, sobre essa vida espiritual, sobre essa grande maravilha que Deus vem nos trazer, que é a salvação e a vida eterna. Então, no capítulo 8, ele vem focar nisso. Então, a gente viu, né, o primeiro bloquinho, que é o pendor do Espírito, né? Depois a gente viu sobre filhos e herdeiros, falamos também do sofrimento e da glória, e agora a gente vai dar sequência. Então, só não vou ler, mas eu vou só dar uma repassada nos conceitos principais, porque esse capítulo 8 realmente ele é um dos mais importantes e é onde também a gente está encontrando e vai encontrar aquelas frases que todo mundo está acostumado a ouvir. Só que às vezes a gente fala muito da frase, mas na hora que a gente entende assim o contexto, que nem a gente faz aqui no estudo bíblico, fica tudo muito mais claro. A gente entende não só a ideia da frase, mas também de todo o contexto. Então, no primeiro bloquinho, quando ele falou do pendor do Espírito Santo, que ele quis dizer sobre a inclinação para o Espírito, né? Aqui a gente viu que quem anda na carne tende a ficar no pecado, quem anda no Espírito tende a ficar na justiça, na salvação. Então, ele já começou aqui falando que quem está em Cristo não tem mais condenação. E aí ele fala que Cristo veio em semelhança aos homens. Isso a gente viu também. Só que a gente falou que é semelhança mesmo. Ele veio como um homem. Também veio sujeito às mesmas tentações, às mesmas fraquezas, enfim. Mas, só que ele não andava em pecado, né? Porque a pendência ou a inclinação dele para o Espírito era bastante forte, que isso ele nos ensinava. Mas ele passava pelas provações também, sofreu como nós. Mas ele ensinou a gente que
quanto mais para o lado espiritual a gente andar, mais a gente vai se fortalecer. Quanto mais para o lado carnal, mais a gente vai ficar fraco e mais a gente vai sofrer. Então, ele ensinou isso daqui sobre esse pendor do Espírito Santo. E ele também falou que agora o Espírito de Deus habita em nós. Mas quem está em Cristo? Então, e ele fala aqui, se Cristo está em vós, então você não vai ter muito problema com o pecado. Porque o Espírito que habita em vós é o Espírito de vida. Então, agora a gente vai ter a vida interna. Então, ele está eterna. Aí ele fala, a gente viu isso nesse primeiro bloquinho, que o pendor para o Espírito é o que vai nos fortalecer. A gente comentou bastante isso a aula passada. E aí, na sequência, né, quando ele falou do pendor do Espírito Santo, ele falou assim também de filhos e herdeiros. Por que ele falou isso? Porque ele falou assim que quando a gente está, né, o Espírito de Deus está habitando a gente, porque a gente escolheu esse caminho, ele está falando que aí a gente vai ficar sendo tratados como filhos, mas não é como um filho qualquer, não. A gente até comentou aqui, o Edgar explicou, né, sobre Abba Pai, né? A gente é aquele pai mesmo que a gente tem uma intimidade com ele. É aquele pai que ama o filho. É aquele pai que vai fazer tudo para o filho. Então, nesse trecho, a gente viu isso, sobre essa intimidade com o nosso Deus, com o nosso Pai, e que nós somos tratados como filhos. Então, esse bloquinho também foi importante, a gente conversou, e aí, na sequência, ele falou um pouco do quê? Aqui, ó, tá vendo? O sofrimento. A gente leu isso, foi no final do domingo passado. E aí a gente vai falar aqui da intercessão do Espírito Santo, a gente vai falar do amor de Deus. Então, Paulo, quando ele faz isso, ele mostra para a gente também, fica bem claro para a gente, né, como é que está bem estruturada essa carta. Então, quando ele fala do sofrimento e da glória, é uma coisa também que a gente está acostumado, né, a ouvir dentro da igreja. Ele fala que o sofrimento do tempo presente não é nem comparado com a glória que vai ser revelada em nós. Então, o que ele comentou aqui, que a gente comentou, e é muito importante a gente saber, que o sofrimento também faz parte. Então, quando ele fala que ele fala do sofrimento e compara com a glória da nossa salvação, com a glória da vida eterna, com a glória de ter uma vida com Deus, não tem nem comparação. Então, a gente viu isso domingo passado, só estou fazendo aqui um resumo para a gente entender a sequência, mas ele fala sobre isso. E ele fala que o sofrimento faz parte, e ele também fala o seguinte, que até nós, que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos. Então, assim, todos sofrem. Ele deixou claro aqui que todos sofrem. Então, quer dizer que ele fala que faz parte da nossa vida o sofrimento. Então, ele não está falando que na hora que você aceitou Jesus, na hora que você vai encerrar o sofrimento. Não. Ele disse que ele faz parte da nossa vida. Né? Agora, e aí a gente também falou nesse capítulo sobre a esperança. Então, ele falou da esperança e da salvação, e que essa esperança, essa salvação e essa glória que vai ser revelada na nossa vida no futuro, ela é tão maravilhosa e tão grande que não se compara a esse sofrimento nosso. Então, no capítulo do bloquinho anterior, ele falou que quanto mais a gente está pendendo para o Espírito, mais a gente consegue passar pelo sofrimento e mais a gente consegue não andar em pecado. Mas ele também fala que o sofrimento faz parte da vida, mas não tem nada comparável à glória que está por vir. E aí, foi aí que a gente encerrou, né, no domingo passado. E aí agora ele vai entrar o quê? Na atuação mesmo, quando ele fala que o Espírito ele atua para quem está com Jesus, quem está com Deus. Então ele começa, olha só que bacana, ele começa, né, aqui nesse capítulo 8, ele vai falando por etapas como que é essa nova vida no Evangelho,
esse novo conceito, né, sobre a salvação através da vinda de Jesus. Então, aí ele vem aqui na próxima, ó, vamos ler então aqui os próximos. Ó, aqui que a gente parou no domingo passado, eu só dei uma recapitulada, né, porque é bom a gente entender o capítulo 8 como um todo, porque na hora que a gente entrar no 9 também vai ser muito bacana, o capítulo 9 também vai ser muito bacana, a gente já vai falar mais para frente sobre ele. Então vamos falar da intercessão do Espírito. Vamos ver o que Paulo diz aqui para nós. Vamos ler aqui, tá bom? No capítulo 8, o bloquinho do 26 a 30. O que ele diz para nós sobre essa atuação do Espírito Santo, sobre a intercessão do Espírito na nossa vida, de quem está com Deus, né? Vamos ler lá? Ó, eu vou lendo e vou falando um pouquinho. E como de praxe a gente faz, eu falo um pouquinho, depois passo a palavra pro Edgar, e obviamente se alguém tiver alguma consideração, como tem acontecido, fica à vontade também para estar comentando. Então vamos ler. Então aqui do 26 ao 30, ele vai falar sobre a intercessão do Espírito. E no último bloquinho ele vai falar do amor de Deus, né? Que isso, para fechar esse capítulo, né? Muito, muito bacana. Muito boa estrutura dessa carta, né? Então vamos lá, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é ele que intercede pelos santos. Bom, antes de eu passar para o 28, que também é uma frase que todo mundo conhece, só dar uma reforçada aqui, que é muito importante. Ele fala que o Espírito também atua na nossa fraqueza, ele nos auxilia, ele nos assiste na nossa fraqueza. Porque muitas vezes a gente está sofrendo, a gente é fraco, a gente quer orar, quer buscar a Deus, e às vezes a gente não sabe como, mas o Espírito também ajuda. Porque ele fala assim, que esse mesmo Espírito, ele também ajuda a interceder junto ao Pai. E quando ele fala aqui de gemidos inexprimíveis, aqui a gente fala de gemidos inexprimíveis, quer dizer, não são palavras, né? Não são, então não se trata aqui de dom de línguas, não, porque gemido não é palavras. Mas é o nosso sofrer, às vezes a gente está sofrendo, a gente está gemendo, ainda que a gente não consiga falar ou expressar em palavras, eles são entendidos. Porque está escrito aqui no 27, olha que legal, ó. Aquele que sonda os corações, sabe? Então, às vezes a gente não consegue, mas aquele que sonda os corações, sabe? Aí no 27. Olha que legal, né? Então, ele sabe. E aí ele fala, porque segundo a vontade de Deus, ele intercede. Então, cada vez mais a gente fica vendo aqui, Paulo deixa muito claro que quanto mais perto de Deus, quanto mais próximo de Deus, quanto mais fortalecer nossa vida espiritual, mais bênçãos, mais controle, mais tudo nós vamos ter, mais vida, né? Mais vida, mais ajuda. E aí vem aquela famosa frase aqui do 28, já eu te passo, Edgar. Aqui vem a famosa frase 28, mas antes, não, eu vou deixar o primeiro Edgar falar, porque essa frase 28 aqui é também importante e bem conhecida na igreja, é bom a gente conversar um pouco sobre ela. Edgar, você quer falar antes de eu ler o versículo 28? Bom, Edgar está travado? Não, acho que tá me ouvindo? Bom, Tá me ouvindo? Edgar, Oi, tá me ouvindo? agora estou. Diga. Tá bem baixinho. Tá baixinho. Baixinho? Tá baixinho mesmo assim? Ficou bom, ficou bom. Tá. Só um Pode comentário sobre esse 28, o 26, aliás, antes que a gente passe um pouquinho para frente. Às vezes a gente Tá. tem a gente possa talvez até fazer uma analogia ali, uma comparação com um bebê, um nenê e a sua mãe, né? Você tem ali uma condição em que a mãe, de tanta proximidade, de tanta afinidade, de tanto que ela conhece, né?
as necessidades daquele bebê, né? Ela está acompanhando passo a passo, e ele também tem uma relação da maneira que ele pode, da maneira que ele consegue, né? Como diz ali e tal, que a gente não sabe orar, que a gente não sabe pedir, né? Exatamente da maneira em que consiga se expressar de uma maneira correta, o bebê também. Então aquela mãe, ela conhece em detalhes quando o filho está com frio, com fome, com dor, com necessidades especiais, coisas mínimas, né? Coisas simplesinhas, que como é que ele se expressa ali, né? Um choro, né? Uma expressão dele, às vezes uma pequena palavra que ninguém entendeu, a mãe fala, eu sei o que ele quer. Pela proximidade, e pela proximidade dele, ele sabe que se ele falar ba, a mãe sabe que ele quer tal coisa. Então, Perfeito. as pessoas não entendem a maneira em que deve se expressar, né, que está expressando, mas Deus está entendendo por conhecer. E essa proximidade com Deus nos permite essa facilidade de se comunicar, e o Espírito Santo intercede, né, a Deus, intercede de uma maneira em que fica tudo muito claro, as suas necessidades, né? Nem sempre aquela oração bonita e toda pomposa, como diria, toda bem formulada e toda nos padrões da língua portuguesa, são aquelas que são destaque, né? Orar de uma maneira bonita não é tão difícil, né? Quando a pessoa, de uma forma erudita, conhece, sabe e sabe se expressar. Mas não necessariamente, às vezes um clamor, um choro, sabe, uma maneira mais básica do ser humano diante de Deus, ele fala, puxa, eu sei o que o meu filho quer, eu sei exatamente o que o meu filho Perfeito. quer. Essa Perfeita intercessão analogia, do hein, Edgar? Espírito, essa expressão de interceder com gemidos inexprimíveis, as pessoas por perto talvez não entendam, né, o que está acontecendo ali, mas ele está falando com Deus, o Espírito Santo está intercedendo de uma forma em que muitos não estão entendendo, mas ele está intercedendo por nós. Então Perfeito, perfeito. Acho é que um ficou muito, desprender, muito, muito bem colocado. talvez um desprender daquilo que a gente entende como material, como intelectual. A gente tem muito essa relação do crente com o lado intelectual. Ah, ele conhece, ele sabe orar, ele sabe ler, ele sabe pregar, ele sabe. Não é isso que está aqui nesse caso. Né? Nesse caso está relacionamento com Deus. E pode É, ser um choro, um clamor. é. Aí, como ele falou antes no bloquinho, né, Edgar? A proximidade com o nosso Deus, nosso Pai, ela é tão íntima, ele vai saber. Esse exemplo que você está dando aí de mãe e filha é perfeito. Imagine você chega no seu quarto e aí todo mundo fala, ele está indo orar, ele está indo lá chorar. E Deus está falando, eu estou entendendo o que ele quer, eu estou sabendo exatamente o que ele quer. Então, às vezes, não é ir para o quarto e falar todo o Salmo 119, e falar, não, não é isso, né? Às vezes é chorar, às vezes é ficar quieto. Né? Esse é o gemido interno que Deus conhece. Né? Não é o gemido que se expressa pela boca, pelo som, se expressa pelo coração. Então, uma pessoa até que nem fala, que não tem como vocalizar nada, ela está se expressando para Deus. Então, nem sempre o falar né? Fala tudo para Deus. Às vezes, intimamente, você está sofrendo muito mais do que fala, né? Isso aí. Amém. Amém. Muito bem Pastor, colocado. Pastor quer dar uma observada? Esse versículo aqui, o 26, interessante essa palavra. O que o Espírito faz? Ele ajuda. Olha só. Ajuda. Então, aonde? Nas nossas dificuldades. Agora, para que isso aconteça, nós temos que fazer o quê? Isso que eu digo, temos que ter intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, nada vai acontecer na nossa vida de bom, do cuidado, da proteção. Então, a intimidade com Deus é fundamental para a nossa vida. Agora, como vou ter intimidade com Deus? É participando da escola dominical, é aprendendo, é ter um momento de oração. Então, isso é ter intimidade com Deus. Então, essa palavra aqui ajuda nas nossas fraquezas. Então, é uma promessa que Deus dá para todos nós que temos intimidade com Deus. Amém. Isso mesmo, Vani.
também, o pessoal colocando observações no chat, muito importante também. Ó, vamos ler o versículo 28, que é muito conhecido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo 28, ele é muito importante, né? Aqui, quando ele fala que todas as coisas cooperam para o bem, a gente fala isso mesmo, e a gente vê isso, a gente entende isso, a gente vê que muitas coisas, né, Deus está atuando, direcionando, né? Mas deixa aqui também muito claro que é aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, esse bem, né, tudo coopera para o bem, mas é aquele bem que é em conformidade com Cristo. Ele é em conformidade com os propósitos de Deus. Como assim, Marcelino? Eu gosto de usar alguns personagens bíblicos. Vamos ver assim José, né? Algumas coisas aconteceram na vida dele, Deus intercedendo, mas ele era uma pessoa que buscava a Deus e era fiel a Deus, né? E muitas das coisas que Deus age, às vezes não parece, às vezes a gente fala, poxa, mas tudo não é para o bem, mas por que isso daqui não está vindo um negócio que é ruim? Porque às vezes a gente não sabe o que é, né, discernir direito o que é o bem. Então, quando ele fala assim, é um bem em conformidade com o chamado, com o propósito de Deus. Porque às vezes você pensa assim, ó, aconteceu uma coisa ruim, você fala, poxa, mas José, ele era um escolhido, ele era um fiel, e mesmo assim aconteceu algo ruim, né, na vida dele, né, sem que fosse escolhas dele, né? E como isso acontece? E aí a gente vê no todo que aquelas coisas aconteceram, contribuíram para o bem. Não para o bem de José especificamente, mas para o bem do propósito de Deus, que era muito maior. Né? O propósito de Deus é muito maior. E muitas vezes não envolve só a gente. Olha que beleza. Muitas vezes não envolve só a gente. Às vezes a gente passa por alguma coisa, mas o propósito de Deus é bem maior. Então, quando a gente pensa nisso, que as coisas cooperam para o bem, cooperam mesmo para aqueles que amam a Deus e para aquele que Deus chamou e tem propósito. Então, quanto mais a gente está pendendo para o Espírito, quanto mais a gente está indo para o lado de Deus, quanto mais a gente está íntimo com Ele, mais as coisas vão cooperando para que os propósitos dele na nossa vida ocorram. A gente vê isso sim, a gente entende isso sim. Tem muitas coisas que a gente não entende. Como esse exemplo que eu dei de José, e tem outros tantos, até de Jó também, de outros tantos personagens que tem na Bíblia. Mas aqui também a gente vai ver, na sequência aqui, Paulo também, ele também deixa claro, e vai ficar claro para a gente no final do capítulo, que também a gente pode atrapalhar os planos de Deus, né? Porque as escolhas são nossas, nós somos livres. E muitas vezes a gente pode atrapalhar. Mas os que andam segundo o Evangelho, segundo o que Deus tem para nós, eles vão ter mais essa cooperação do que os que não andam nos caminhos de Deus. E aí no 29, ele fala assim, ó, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, esses também glorificou. Então, olha só, então quando a gente fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daquele propósito de Deus, então, e ele enfatiza aqui que o que Deus quer da gente quando ele mandou Jesus, ele quer sim que nós sejamos filhos de Deus, que a gente ande em conformidade à imagem do Filho, porque ele quer que seja o Cristo primogênito entre muitos irmãos.
É essa a ideia, que a gente anda em conformidade com o Cristo, porque Deus quer todos como filho. Então, e quando ele fala assim, predestinou, a gente vai ter que falar um pouco disso mais para frente, porque ele também, ele dá uma ênfase. O que é predestinar, né? Ah, mas se ele já predestinou, se já está tudo encaminhado, assim, tudo já pré-definido, então por que que algumas coisas funcionam e outras não? Nós vamos ver lá na frente. Como eu já falei aqui, é que depende muito da gente. A gente vai ver isso. Muito das nossas escolhas pode atrapalhar. Mas ele tem. Deus tem plano, Deus tem propósito. E ele chama, olha lá, ele predestinou, ele chamou e já justificou, já salvou, já, já deu essa libertação. E para quê? Para glorificar. Até o glorificou aqui, está no passado. Por quê? Porque já é certo, a glória é certa. Mas é claro que depende da gente, porque quando ele fala assim, ele já chamou, já predestinou. E aí, quando a gente anda segundo essa vontade, então a gente vai ter tudo. Então, já temos sim, todos nós já somos escolhidos, somos predestinados, já temos, a gente já sabe, o Deus já sabe o que espera da gente, ele já deu muitas habilidades, muitas competências, muito ministérios, já está tudo desenhado. Se a gente não atrapalhar e for no caminho certo, vai dar tudo certo. Então, já está tudo preparado? Sim, cada um já tem um propósito de Deus na vida. Então, esse chamado, essa predestinação, essa salvação e a glorificação é para todo mundo. É que todo mundo, pode ser que todos não aproveitem, mas é para todos sim. Deus tem propósito para todos. Isso que ele quer trazer isso de forma muito clara, e ele fala assim, e que Deus vai cooperar para que tudo isso aconteça. Tudo isso aconteça. Então a gente vai ver milagres, a gente tem visto milagres, atuação de Deus muito forte para que essas coisas aconteçam. Por quê? Porque esses envolvidos também permitiram que isso aconteça. Também faz parte da nossa vida, das nossas escolhas, ir por esse caminho. Então é muito bacana, muito legal. Edgar, quer complementar? É uma coisa também que é interessante a gente observar, é que assim, aqueles que o predestinado é uma palavra hoje em dia muito deturpada, né, no sentido de até de ser predestinado a fazer algumas coisas do mal mesmo, ruins, tal, né? O predestino, tal, né? O, o destino antecipado, né? Mas no caso que a gente tem ali é uma afirmação de que Deus predestina os justos, né? Eles foram justificados, né? Pela fé em Cristo, a que tudo isso se cumpra. Mas depende da gente também ter essa postura e essa posição de se entregar a Deus, de ter Jesus como, né? Como Salvador e tal. E aí é um posicionamento nosso. O predestino está traçado. Deus quer que todos nós estejamos, né, salvos com Ele e tal, mas é um predestino, ao mesmo tempo, muito posicionado, relacionado à sua posição de falar, eu quero isso tudo para minha vida. Então, por exemplo, a grosso modo seria a pessoa quer ser um médico. Tá, quer ser um médico. Senta aí agora, eu quero ser um médico. E passa 30 anos sentado falando, eu quero ser um médico. Vai ser um médico? Que não, né? Acho que não. A não ser que, sei lá, né? Mas não é de uma forma mágica, é de uma forma de ação. Eu quero ser um médico, eu vou estudar medicina. Ah, eu não consigo entrar na faculdade. Lute para entrar nessa faculdade. Ah, não consigo. Segue em frente. Vai ser difícil? Vai. Esse predestino do cristão, né? De conseguir tudo que, né, Deus está prometendo, que Ele vai te dar, é uma condição que você se posicione dessa maneira. Eu quero, eu vou buscar, né? Vou atrás disso tudo. Eu não vou simplesmente, eu entro na igreja sempre e agora eu estou salvo. Agora o meu predestino tá traçado, porque eu já estou na igreja, não vou fazer mais nada. E é uma luta diária, né? Uma luta diária. Você precisa lutar constantemente para que isso seja realmente concretizado na sua vida, né? Então não é
simplesmente falar, porque agora eu aceitei Jesus e pronto, está tudo definido na minha vida, e agora eu vou viver minha vida porque eu estou predestinado a estar com Deus, né? Porque eu já aceitei, né? Não, ele exige de você essa ação diária, né? Essa vida voltada para as coisas de Deus, esse posicionamento de cristão diante das condições que vão acontecer na sua volta, né? E não está relacionado a você conseguir coisas ou não, está relacionado a você se predispor a viver de acordo com os mandamentos de Deus, né? Então você mudar de postura para seguir em frente, essa perseverança que o Vilmar está falando, é uma questão mesmo de seguir em frente, perseverando, né? Até que Exatamente. E também, né, o pastor Vanderlei é pastor. Ele foi predestinado, Deus deu as habilidades, Deus deu ministério, né? Deus já estava contando com o pastor Vanderlei em algumas coisas, né? Estava contando com a Débora, com o pastor Claudiovani. Todos têm, Deus tem propósito na vida de todos? Tem. Agora, cabe a nós, como diz o Edgar, as nossas atitudes sem conformidade com o que Deus espera da gente, e Ele vai atuar na nossa vida. E Ele vai fazer com que os propósitos de Deus se cumpram. E aí, quando Ele fala que cooperam para o bem daqueles que amam, muitas coisas vão acontecer, sim, para que esses propósitos se realizem. Deus vai atuar, sim, Ele atua nas nossas vidas. Cada um tem um propósito, cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu predestino, mas é claro que as escolhas nossas podem mudar. A gente, que nem o Edgar falou, às vezes a pessoa tem o dom para ser médico, tem o dom de cura, mas está sentado lá e não vai usar isso. Está lá sentado, 30 anos, não virou médico, não curou pessoas, mas se ele quiser, ele tem o dom. Se ele quiser, se ele buscar Deus, Deus vai asfaltar o caminho dele para que coopere para o bem daquele propósito segundo a vontade de Deus, está escrito aqui. Edgar queria fazer mais uma observação, né, Edgar? Isso é bem rápido, eu não vou entrar nesse mérito, por uma questão assim, talvez mesmo é um pouco mais teológica e um pouco mais complicada de se falar, mas assim, existe tendências mais para aqueles que são, por exemplo, o João Calvino falava muito da predestinação, né? Então, assim, existe muito essa questão de que ele falava de um ponto central no pensamento religioso dele, vamos dizer assim, e que Deus estabeleceu indivíduos já salvos e outros que seriam condenados. Esse daí seria uma predestinação segundo João Calvino. Então, é uma questão doutrinária também e de entendimento de um dos líderes da igreja, tal. Outras doutrinas e outros que estão ligados a outros líderes, né, e outros formadores até de opinião da época e até hoje, já mudam esse tipo de posicionamento. Então, não tem aquele predestinado desde sempre, né, como para ser isso e outro para ser aquilo. Outros dizem que depende da posição da pessoa para que isso se concretize ou não. Então, Sim. a gente vai ouvir gente falando, não, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, sabe aquela coisa? Uma vez que está determinado a ser tal coisa, acabou. E a gente tem essa, segundo, na minha opinião, mas isso já é uma outra fuga do calvinismo aí, no sentido de que as pessoas, segundo Mas a palavra mostra Deus, que não é, né? então, Que você tem sim o predestino, você tem as suas habilidades, o seu segundo propósito, Deus, mas a escolha é sua, sempre vai ser. O pastor Vani quer falar, né? Na realidade, sou eu, Marcelino. Faz assim. Pode falar, Débora. Eu vou falar sobre que eu penso sobre isso, né? Na realidade, no versículo lá que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm o detalhe, amam a Deus, né? Então, não são para todas as pessoas, nós precisamos amar a Deus. Eu creio que quando nascemos, Deus tem um propósito, tem, vamos dizer assim, né? A predestinação, como está dizendo, porém, existe o livre-arbítrio. Você vai tomar a decisão se você quer seguir os propósitos do Senhor ou se você vai andar por outros caminhos. E muitas vezes a gente pensa
que as coisas estão... mas isso que deu tudo errado é Deus, mas às vezes são consequências dos seus atos. Deus perdoa pela sua bondade e misericórdia, mas a consequência dos nossos pecados, elas vêm, né? E Deus, pela infinita misericórdia, nos perdoa, nos auxilia, caminha conosco, mas as consequências dos nossos atos, muitas vezes impensados, dos nossos pecados, elas vêm. E tudo coopera. E aí a gente pensa assim, mas então aquela pessoa que está passando por determinada coisa foi Deus que colocou. Muitas vezes não. Vou dar o exemplo de mim, né? Se eu não faço um regime, se eu não me cuido, é óbvio que eu vou ter problemas de obesidade, de doenças, e não adianta falar que é Deus que colocou, né? Foram os meus atos que estão trazendo essa consequência. Então, eu concordo com o Edgar, né? Deus, quando nós nascemos, temos o propósito, somos predestinados, porém, as minhas ações, o meu livre-arbítrio é que vai caminhar para aquilo que Deus tem como propósito ou não. Tá bom? Amém. Essa conformidade, né? A conformidade com Cristo, a conformidade com o propósito de Deus é que vai fazer com que as coisas cooperem para o nosso bem. Isso é verdade, porque as nossas escolhas, né? Às vezes pode atrapalhar e não ser de acordo com o propósito. Verdade. Aí você vê como as convicções, né, teológicas podem mudar posicionamentos, né? Então, Paulo também veio anunciando para esse povo judeu uma nova forma de entender tudo isso, entender o Evangelho, né? Entender a Deus, no sentido de hoje, com o Evangelho apresentado ali aos judeus ali, né, naquele momento, veio a mudar essa teologia, né? Mas sempre vai existir posicionamentos diferentes, como eu falei do João Calvino, falando que uma vez, né, predestinado a ser uma pessoa ruim, vai ser ruim, e outra não tem jeito, outra vai ter salvação e pronto. Então, assim, são posicionamentos, a gente vai ouvir, vai ver muito isso na igreja, de modo geral, em outras igrejas, e outros irmãos entendendo de maneira diferente, né? Tá. E mesmo Paulo, né, Edgar, ele vai falar um pouco mais para frente, nos outros capítulos, sobre a soberania de Deus e as coisas que ele pode fazer. Então, tem muitas coisas que acontecem mesmo, que Deus se manifestando porque é propósito, e tem outras coisas que vão acontecer na nossa vida que são consequência do nosso livre-arbítrio, como diz a Débora. É um assunto bastante complexo e talvez nem a gente entrar em detalhes assim, porque isso abriria reflexões diferentes, né? Então a gente segue o que Paulo está falando ali, né? Isso aí. Então vamos ler o último bloquinho aqui, que ele fala, né? Antes que o tempo nosso acabe, mas Pastor Vanderlei tem uma observação. Assim, só para complementar isso, salvo, sempre salvo, os teólogos que estudaram muito, 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 não chegaram num acordo. Nós jamais vamos chegar. O importante, nós temos certeza da nossa salvação. Todo aquele que crê será salvo. Então, crer é seguir os mandamentos de Deus, através do nome de Jesus, né? Então, esse negócio sempre salvo. E muitos têm alguns versículos, tem outros que falam a favor, contra, mas isso aí, lá no seminário, lá na faculdade, lá da Batista, onde eu fiz, lá em Campinas, começaram a entrar nessa questão, eu levantei a mão e falei assim, olha, o mais importante é ter certeza da sua salvação, isso é individual. Você está aqui, não adianta ficar discutindo, estava discutindo uma matéria, perdendo, eu falei, desculpa, mas nossa, isso aqui não é, estamos perdendo tempo. Ninguém vai mudar a cabeça de ninguém. Temos aqui dois professores com pensamentos diferentes, Calvino e Lutero. Mas ele não leva a nada. O mais importante é buscar a Deus, ter convicção que nós somos salvos em nome do Senhor Jesus. Só isso. Obrigado. Fique na bênção. Amém. Amém, pastor. Muito bem, viu, Marta? Está colocando bem aí no chat também. Agora, vamos ler aqui. O último bloquinho que ele fala aqui do capítulo 8, então, é o quê? A certeza do amor de Deus para a gente. E a soberania dele também, que ele também vai falar mais para frente. Deixa eu ler aqui. Vamos ler do 31 ao 39, para a gente finalizar o capítulo 8 aqui. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho,
seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, a espada? Como está escrito? Paulo de novo fazendo menção aqui no 36, fazendo menção das escrituras do Antigo Testamento. No 36, como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Eu quero, antes de terminar aqui, eu só fazer uma observação. Paulo quer engrandecer aqui, o que ele quer deixar claro aqui, a grandeza e a soberania de Deus e o amor de Deus. Porque ele entregou o próprio Filho. Então ele nos ama assim, ele quer o melhor para a gente. E nada vai separar desse amor. E aí, quando ele fala assim, que a gente é entregue à morte todo dia e fomos considerados como ovelha para o matadouro, ele está reforçando aquela questão que o nosso sofrimento não é comparado com o propósito de Deus. Então, muitas vezes, a gente fala que a gente está em sofrimento, a gente foi entregue como ovelhas para o matadouro, mas não é um obstáculo, não é uma coisa ruim, não é um mal, e sim é um propósito. Então, e é por amor a ti. Então, esse amor que a gente tem com o nosso Deus, com o nosso Jesus, isso daí, ele não vai nos livrar de muito sofrimento, mas ele vai nos manter no propósito. Olha que legal. E isso, né? E essa glória do porvir, que o Paulo chama, ela é tão maravilhosa que ela que nos dá força para a gente passar pelo sofrimento. E um sofrimento que esteja dentro do propósito. Não aquele sofrimento, como diz a pastora Débora, aquele que é por nossas consequências das coisas erradas que a gente faz. Então, esse Paulo, ele deixa isso muito, muito bacana aqui, e ele fala do amor de Cristo para nós, e que nada pode separar. Nada. Aí, só continuando aqui, Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, mesmo que a gente esteja passando por esse obstáculo, eu vou chamar, não vou nem falar sofrimento, mas a gente está dentro do propósito, mesmo assim nós somos vencedores por meio de Cristo. Então, ele está certo, olha lá, que nada vai nos separar do amor de Deus. Ele fala assim, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí, uma observação importante aqui, que nada poderá nos separar do amor de Deus. Às vezes a gente fala, às vezes nós mesmos com as nossas atitudes, nós podemos nos separar. Não. Aqui pode nos afastar, mas nos separar do amor, jamais. Então, não existe mesmo nada. É como, até pegando o gancho ali do Edgar, quando ele fala do amor de mãe, né, do amor de pai para um filho. Mesmo que o filho ande no caminho errado, isso daí não vai mudar o amor do pai pelo filho. Nada muda o amor. Agora, as coisas que a gente faz errado podem nos afastar de quem amamos. É diferente. Então, aqui não está falando que nada nos afasta. Nós mesmos, às vezes, nos afastamos. Esse é o nosso problema, nos afastar. Mas ele deixa claro aqui que sempre nada vai poder separar o amor que Deus tem por nós, o amor de Jesus por nós. Então, esse texto que também é muito conhecido na igreja, ele deixa isso claro do amor de Deus para conosco. Então, a gente tem que entender isso e saber que, mesmo que a gente erre, mesmo que as nossas fraquezas, mesmo que a gente peque, a gente se arrepende e busca a Deus, ele vai estar nos esperando.
ele vai estar nos amando e disposto a cumprir o propósito dele na nossa vida, sempre. E nada vai tirar isso. Alguém quer mais fazer uma observação antes da gente encerrar, dado o nosso tempo também, que já está entrando aqui nos minutos finais? Edgar? Eu acho que assim, a gente tem uma outra coisa que talvez seja importante, a gente, ao analisar esse texto e ao pensar nesse amor de Deus, não criar parâmetros com o amor que a gente tem com as pessoas, com as coisas, né, com as profissões, sabe, com a família e tudo mais. Isso tudo, às vezes, esse amor realmente se desgasta e acaba. Então, não é esse amor que a gente está ouvindo ali, né? Um amor incondicional, um amor que nos constrange, né? Nos constrange ao ponto de falar, puxa vida, olha o que eu estou fazendo e mesmo assim Deus me ama, sabe? Assim, então você parar de relacionar esse amor que a gente tem, que é pequeno, né? Diria assim que é muito pequeno em relação, né, a esse amor de Deus. Então, ele é um amor incompreendido até pelas pessoas que estão fora da igreja, e nós tentamos ainda entender esse amor, né? Nós que estamos com Cristo, ainda tentamos entender esse amor, mas como ele me ama, olha o que eu estou fazendo. Amanhã eu vou estar fazendo uma coisa pior, e eu falo, Deus continua me amando, mas como assim, né? E isso a gente não encontra. Então, você começa a pisar muito na bola com uma pessoa, em pouco tempo ela vai embora, ela não quer saber mais de você e não quer saber mesmo. Esse amor é diferente. Esse amor de Deus é incondicional e ele não está relacionado ao bonzinho, ao ruinzinho, ao médio, né, aquele que cumpre todas as obrigações da igreja, aquele que fala em isso, em aquilo, aquilo outro. Não é isso. A relação é muito diferente, é muito maior. Então a gente começa a ter uma visão muito maior do que a gente tem hoje em relação ao amor, quando consegue ver de uma outra maneira, né? Como Paulo via esse amor, né? Eu creio assim, Amém. a pessoa se afasta do caminho, ela começa a achar que ela não tá bem. Ela pega, vai para a igreja, Deus age na vida dela, ela faz as coisas certinho, Deus está ali, Deus prospera, e ela consegue, ela faz. De repente, ela começa a esquecer e começa só a procurar coisas que não são de Deus. Sim, coisas de Deus não, começa só a passear, só a fazer as coisas, e esquece daquilo que Deus fez na vida deles. Vai esquecendo. O que vai acontecendo, eu creio? A pessoa vai enfraquecendo, porque se a gente vem de um mundo perverso, que nem no meu caso, outros casos aí, não sei, e começa a abandonar a igreja, começa a abandonar o caminho do Senhor, começa a abandonar as pessoas que trazem coisas boas, a pessoa vai enfraquecendo, e muitas vezes ela não suporta. O mundo aí fora está aí, já numa situação. Eu creio que é assim, sabe? Que a gente tem que perseverar mesmo em oração, não é fácil, é difícil. Muitas vezes a gente sofre também, e a gente está aí, mas a gente tem que perseverar, gente. Não tem outro caminho. Não Amém. tem outro caminho. O caminho do Senhor, e junto com os irmãos e na igreja, porque se começar a sair, me fala uma palavra lá, ao altar. Amém. Deus te Perseverar amou em Deus, primeiro, né? antes de você Como Vai amar, se Deus diz o te amou afastando, Gilmar. primeiro. Né? e aí tem que perseverar. Não adianta falar, não, eu vou ficar, não vou não. Não adianta, gente, não adianta, porque aí fora é muito difícil. É muito difícil. Amém. Bom, Perseverar. amém. Vamos passar E agora a para o Deus a pastor gente Vanderlei persevera, orar? porque não é fácil, não. Amém. E tem pessoas que qualquer coisinha já se afasta, acha que não, eu estou em Isso. casa, eu não vou ficar. Cuidado. Amém, irmã. Eu vou passar agora para o pastor Vanderlei, que aí temos 4 minutos, pastor, para cair a reunião. Amém. Tá bom. Mas 4 minutos são suficientes. Né? Tá. Então, nós vamos agradecer a Deus e não vamos esquecer que hoje é o culto. Nós vamos estar com o pastor Altair. Então, irmãos, convide pessoas para estarem lá. A nossa função maior aqui na Terra é ganhar o quê? Ovelhas. Ovelha gera ovelhas. Né? Não fique parado, não. Vamos evangelizar, né? Que é aquilo que Deus que mais agrada ao Senhor. Seja cada um de nós um ganhador de almas. Isso é bênção. Pai amado, muito obrigado, meu Deus,
por essa escola bíblica dominical. Obrigado, Pai amado, por esse domingo tão lindo, tão abençoado. Pai amado, eu quero abençoar, Pai amado, em especial, os nossos professores, o Edgar, Pai amado Marcelino, continue capacitando-os, Pai, para a honra e a glória do Senhor. Pai amado, abençoa também as pessoas que estão de viagem, proteja todos eles, Pai amado, no seu retorno. Pai amado, abençoa o culto de hoje à noite, que seja uma grande bênção, Pai amado, que haja um mover do Teu Espírito sobre a Tua igreja. Obrigado por tudo, meu Deus. Pai amado, nós estamos muito alegres pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos mais da Tua palavra. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, venha sobre todos nós agora e para sempre. Amém. Amém, turminha. Fica na bênção. Diga, shalom, Adonai. Amém. Deus abençoe a todos. Shalom, Adonai. Deus abençoe a todos. Bom domingo.